Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de métodos quantitativos. Eu sou o professor Tiago e nós vamos resolver hoje o exercício de distribuição de frequência absoluta e de frequência acumulada. Bem, a primeira questão, ela apresenta a seguinte situação. Nós temos 20 alunos e foram lançados os conceitos de média, tá? Os alunos que obtiveram as médias de A, B, C, D e E. Esse é o conceito desta escola que está aqui no nosso exercício. Então, os 20 alunos é a nossa população estatística, tá bom? São os alunos que têm os seus dados aqui à exposição para nós tratarmos em tabela. Os seus resultados, os alunos que obtiveram os seus resultados nesses conceitos, que serão as nossas variáveis, tá? Os resultados são as variáveis, porque de acordo com o aluno, determinado aluno, a variável vai alterar. Por exemplo, o aluno número 2 obteve o conceito A, enquanto o aluno número 11 obteve o conceito E. O aluno número 3 conseguiu alcançar o conceito C, e por aí vai. Cada aluno obteve um conceito, tá certo? Então, a população estatística são os alunos e as suas notas, as suas respectivas notas, é a nossa variável estatística, tá bom? A variável estatística ela é representada por xi, tá bom? Na nossa tabela nós vamos colocar aqui, ó, xi, tá bom? E os seus conceitos, né? A variação A, B, C, D e E. Então eu vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E. Essa é a nossa variável estatística, tá bom? E a frequência absoluta? Como seria a frequência absoluta? Como é medida a frequência absoluta? É simples. Cada variável, na medida que se repete aqui, será a frequência. Com qual frequência a variável A ela é apresentada aqui nesse quadro? Se nós marcarmos aqui, ó, eu tenho 1A, 2, 3. Não tenho mais lá. Então, no máximo, eu tenho 3 frequências absolutas aqui para A. E no meu conceito B, se nós marcarmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, obtivemos 4 frequência absoluta da variável B, conceito B. No conceito C, se você contar aí comigo, vai dar 8 variáveis, tá bom? 8 frequências. Na letra D, são 4, e o conceito E, por último, só obteve 1. Só um aluno obteve o conceito E, que é a maior nota, que é a menor nota, melhor dizendo. A menor nota, então. A frequência absoluta acumulada. Como calculamos a frequência absoluta acumulada? Muito simples. É a frequência somada com o acúmulo das frequências anteriores, tá bom? A frequência aqui de A é 3. Então, eu tenho alguma frequência anterior a A? Não tenho. Então, eu vou repetir aqui, ó, a frequência 3, tá bom? Agora, a frequência B. A variável B. Obteve 4 frequências, tá vendo? 4 frequências. Qual será a frequência acumulada? De A até B. Isto é, a frequência anterior mais a frequência de B. Muito simples, né? A frequência anterior é quem? 3. Vou colocar 3 mais 4, que é igual a 7. Ó, 3 mais 4, 7. Tudo bem? A frequência da variável C é a frequência anterior, que é somado de A e B, né? 3 mais 4 dá 7, mais 8. Por que 8? 8 é minha variável C. 7 mais 8, 15. Muito simples, né? Variável D. Eu tenho 4 frequências. Qual será a frequência acumulada na variável até a variável D? É a soma de todas as anteriores, que vai dar 15. 15 mais a frequência D, que é 4. 15 mais 4 vai ser 19. Tá? E a última frequência vai ser a soma das frequências anteriores mais a frequência E, que é 1. 19 mais 1,
20. Então, minha total aqui, o meu N, representado por total pela população estatística, dá 20 alunos, tá certo? 20 acúmulos. Isso quer dizer que eu tenho 20 alunos. Então, as questões bateram. Então, esta é a nossa tabela de frequência absoluta e frequência absoluta acumulada da questão 1, tá bom? Agora vamos... Onde eu botei o apagador? Vamos fazer agora a segunda questão. A segunda questão é muito simples, gente. A segunda questão, ele distribuiu aqui alguns números, tá certo? E foram colocados os números na distribuição. Eu vou apagar enquanto eu vou explicando. E esses números aqui totalizam 15 repetições. Tá? São 15 repetições. Vou colocar aqui rapidamente para vocês acompanharem aí na explicação, tá bom? Então, na questão 2. A questão 2 eu tenho: construa uma distribuição de frequência de um dado que foi lançado 15 vezes. Esse dado vou colocar aqui, vou escrever aqui, ó, na questão 2, tá? 2, 5, 6, 6, 1, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 4, meio. 2, 4, 6. Esta aí é a nossa a distribuição da questão 2, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vezes foram lançados esses números aí, tá? São números que foram lançados, tem 15 totais. Então, nesses 15 totais, como nós vamos fazer a distribuição de frequência desses números que estão aqui? Muito simples. Observe sempre o extremo menor valor e o maior valor, tá? Sempre observe os menores e depois os maiores. Quem é o menor valor que está aqui na distribuição? O meu menor valor é o 1, tá certo? Então, a minha variável começa com 1. E eu sigo uma sequência aqui, o exercício me dá uma sequência? Parece que sim, porque tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5 e tem o 6. E o 6 é meu extremo maior, é o maior número da minha, desta distribuição apresentada aqui na questão 2. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se, por exemplo, professor, não tenho no número 3, eu consigo fazer distribuição de frequência mesmo quando não tenho número? Sim, consegue. Tá bom? Você consegue fazer. Se não apresenta número, quer dizer que se não for 3, quer dizer que a frequência 2 existe, a frequência 4 existe. E que a frequência 3 é 0. Então, 0, se você somar com ele, o resultado é o mesmo. Aqui a frequência 7, por exemplo, não tem. Tá bom? A variável 7. Então, a variável 7 nesse exemplo aqui seria 0, não é apresentada. Mas vamos lá. Então, a frequência absoluta, como seria a minha frequência absoluta? Identificar quantas vezes a minha variável é apresentada aqui. Qual a frequência de apresentação dela? Nesse caso aqui, no número 1, para seguir aqui rápido a nossa aula, ela é apresentada 2 vezes. Ó, 2 vezes a frequência 1. Ela é apresentada 3 vezes a frequência 2, a variável 3, melhor dizendo, a frequência não, variável, tá gente? A variável 3, ela é apresentada 2 vezes, a variável 4 é apresentada 2 vezes, enquanto a 5 tem a frequência 2 também, ó. E a frequência, e a variável 6, a sua frequência é 4, tá certo? Agora, como calcular a frequência absoluta acumulada? Muito simples. A mesma questão da anterior. Eu vou repetir a frequência primeiro, porque primeiro não tem nenhuma frequência anterior a ela. A acumulada até 2 será a soma da frequência anterior. 2 mais a frequência 3 da variável 2. Ela tem frequência 3. Então seria 2
mais 3, que é igual a 5. Vou repetir o 5 aqui, tá? Seguindo o mesmo esquema. 5, por que 5? É a minha frequência das variáveis anteriores, somado com a frequência da vez, que é 5 mais 2. 5 mais 2, 7, tá bom? A frequência 4 seria 7 mais variável 4, que tem a minha frequência 2. 7 mais 2, 9. Tá? Vou repetir agora a minha variável 5. Tem duas frequências, então eu repeti aqui, ó, 9 mais 2. 9 mais 2, 11, tá? E, por último, a frequência da variável 6 tem frequência 4, então será 11 mais 4, que vai ser o total de 15. Então, meu total aqui, da minha população estatística, vai ser 15. Tudo bem, gente? Muito simples, né? Esse é o resultado da questão 2. Notem que nessa questão, tanto na questão 1 como na questão 2, só tem esses dois pedidos, tá, gente? Esse exercício é só frequência absoluta e frequência acumulada, tá bom? Então, minha tabela termina aqui. Tá? Fazendo agora a questão 3, para nós encerrarmos esta lista de exercícios, que só tinham 3 questões, ele diz que o salário de uma determinada empresa foi distribuído aí da seguinte forma que está aí na questão do exercício, tá? Ele pede que os salários mensais de 20 funcionários são, aí colocou aqui a sequência, né, a 72, 72, 80, 88, 84, 72, 76, 80, 92, 72, 76, 80, 84, 72, 68, 76, 80, 72, 88 e 76. Tá? Então, esses são os salários dessa determinada empresa. E ele pediu para fazer uma distribuição de frequência. Notem o seguinte, sempre vamos descobrir quem é o meu menor valor, tá? E quem é o maior valor. O menor valor, você pode ver aí, é 68, tá? Na questão 3. Acompanha aí, tá, gente? Nossa aula tem pouco tempo, eu não posso escrever tudo, senão não vai dar tempo. 68 é o meu menor valor. E o maior valor, nesse caso aqui, será o número 88, né? 92. 92, tá? Então, esses são os meus extremos na tabela. Isto quer dizer que a minha variável xi começa com 68, tá? Se você seguir, pode seguir, vai ter sequência de 68 até 92? Não sabemos qual vai ser a sequência, tá? A gente tem que descobrir no exercício. Então, qual é outro número maior que 72, mais próximo de 68, maior que 68, mais próximo de 68. O maior e mais próximo é 72, eu até falei aqui o valor, né, gente? 72, tá bom? E qual o próximo valor de 72? Mais próximo a ele é o 76. Isso quer dizer que não tem nem 75 nem 74. E o próximo valor é 80. Depois o outro valor mais próximo é 84, seguindo a sequência. Depois 88. Depois 92. Ah, professor, quer dizer então que teve uma variação de 4 entre eles? Sim, perfeitamente, teve 4. Mas poderia ser uma sequência aleatória, sem ser 4. Aqui a diferença, a distância entre eles seria 4. É como se fosse uma progressão aritmética de razão 4, tá bom? Mas nesse caso aqui é somente uma coincidência, tá? A frequência absoluta seria o quê? Seria quantas vezes a minha variável 68 ela é apresentada na listagem. E nós sabemos que ela foi apresentada uma vez, uma única vez eu tenho o número 68 lá. 72 se repete 6 vezes, isto é, tem frequência de 6. A frequência de 76 passa a ser a frequência 4.
E a frequência de 80 chega também a 4, empata com 76. A frequência de 84 é apenas 2. E de 88, apenas 2. E 92, 1. Na medida que o salário vai aumentando, a frequência vai diminuindo, né? Isso se repete em qualquer lugar. Então, frequência acumulada. Olha só, a frequência acumulada. É a mesma sistemática. Você vai repetir a primeira frequência e somar as frequências anteriores. Então, eu vou repetir essa frequência aqui, 1, tá? Eu vou somar com as anteriores. Isto vai dizer que a frequência de 72 é 1 mais 6. 1 mais 6, que vai dar 7. A frequência de 76 vai ser 7 mais 4. Que 4 é esse? É da frequência absoluta, tá vendo, gente? 7 mais 4, 11. Muito simples, né? A frequência da variável 80 vai ser 11 mais 4, que é igual a 15. E a frequência de 84 vai ser 15 mais 2, que vai ser igual a 17. A de 88 vai ser 17 mais 2, que é igual a 19. E, por último, 19 mais 1, que é igual a 20. A nossa população estatística, nesse caso aqui, são de 20 funcionários. Então, bateu o valor, tá certo? Então, ficamos por aqui. Esta foi a solução a resolução de exercício da folha número 1, né, de frequência absoluta e acumulada. Agora nós vamos para o próximo vídeo, que é a próxima aula de frequência absoluta relativa, e frequência relativa acumulada, tá? Então até a próxima aula.